Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, vamos fazer uma revisãozinha para prova aí, pro TB, o terceiro bimestre, tá certo? Quais são os assuntos aí que a gente vai explorar nessa revisão? Vamos explorar atrito, plano inclinado e plano inclinado com atrito, tá bom? Resultante centrípeta faz parte do caderno. Eu não sei se dá tempo de cobrar isso daí, porque tem alguns lugares, outras unidades, em que eu não sei se eles vão alcançar essa matéria, tá bom? Então, por via das dúvidas, eu estou dando um espaço, uma margem aí de manobra para a gente alcançar a matéria da prova com tranquilidade, tá bom? Então, até plano inclinado com atrito, com certeza vai ser cobrado, tá? Então, vamos revisar primeiramente atrito, meus amigos. Vamos lá. Então, primeiro tópico aí da revisão, atrito. Vamos lá. O que você viu conosco, comigo e com os outros professores, durante o decorrer do terceiro bimestre? Que existem três atritos. O primeiro atrito é chamado atrito estático, que é quando o corpo fica parado. O corpo fica parado, aí a força que você faz nele, o atrito equilibra. Tá? Então, por exemplo, você tem uma caixa parada. Parada, hein? Então, o resultante é zero. Tá certo? Então, você faz uma força de 10 newtons, é porque o atrito está segurando com 10. Você aumenta a sua força para 20 e a caixa continua parada, é sinal de que o atrito passou a valer 20. Então, você percebe que o atrito vai aumentando de valor junto com a força que você vai fazer. Obviamente, o atrito não pode aumentar infinitamente de valor. Então, nós temos, e aí eu quero revisar com vocês, o atrito máximo. Vamos colocar aqui a formulinha do FAT máximo. Tá? No livro do objetivo não aparece o nome atrito máximo. Aparece o nome atrito de destaque. Eu chamo de máximo porque ele é o maior atrito que existe. Tá? Então, como é que você calcula o atrito máximo? É o coeficiente de atrito estático multiplicado pela normal. Quando que haja esse atrito máximo? Então, esse atrito máximo, galera, é aquele atrito que você tem que vencer para colocar o corpo em movimento. Então, quando você fizer uma força maior do que o atrito máximo, então vou colocar aqui, ó, só para fazer a revisão, tá? Então, se a força que você faz na caixa, então você está fazendo uma forcinha lá, se essa força for maior, cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Vou deixar aqui. Aqui. Então, se essa força for maior do que o FAT máximo, então quando isso acontece, o corpo entra em movimento. Mas para isso, a força tem que ser maior, tá bom? Se for igual, então o corpo não está em movimento ainda, mas está quase em movimento. Ele está quase sendo colocado em movimento. Como é que chamamos quando a gente quase está colocando o corpo em movimento? Chamamos de iminência, que significa prestes a acontecer, iminência do movimento. Então, aqui, ó. Então, quando a força F que você faz equilibra com o maior atrito que existe, que é o FAT máximo, tá? Que a formulinha está aqui, ó. Tá? Aí o corpo está na iminência do movimento. Beleza. Se você fizer uma força maior que o FAT máximo, se você vencer o FAT máximo, né, aí o corpo é destacado da superfície e é colocado em movimento. Então, se você vencer o FAT máximo, o corpo entra em movimento. Tá? Por isso que no livro do objetivo chama FAT de destaque, esse FAT máximo. Porque para você destacar o corpo, você tem que vencer o atrito de destaque. Ok? Então, meus amigos, e uma vez que você venceu o atrito máximo e você colocou o corpo em movimento, o que vai rolar? Vai passar a agir um outro atrito, tá? Quando está em movimento, passa a agir um outro atrito, chamado atrito cinético, tá? FAT
cinético. E o FAT cinético, galerinha, o FAT cinético, a formulinha é coeficiente de atrito cinético multiplicado pela normal. Então, deixa eu resumir a história aqui do atrito. Você vai fazer uma força, se a caixa estiver parada, o atrito equilibrou sua força. Então, você fez uma força de 10 newtons, o atrito equilibrou com 10. Você aumentou para 20 newtons e a caixa continua parada, é porque o atrito equilibrou com 20 newtons. Você subiu para 30 newtons e a caixa continua parada, é porque o atrito também vale 30. Então, você percebe que o atrito vai igualando a sua força. Mas ele vai igualar, no máximo, até um valor. Né? Não tem atrito infinito. Então, e como é que você calcula esse atrito máximo? Está aqui. FAT máximo é o coeficiente de atrito estático multiplicado pela normal. Tá? Uma vez que você vence o atrito máximo, você consegue colocar o corpo em movimento, e uma vez que ele esteja em movimento, passa a agir o atrito cinético. Muito bem. Então, galerinha, eu vou dar uma limpada aqui nessa tela, tá? E a gente vai fazer aqui um resuminho, tá bom? Deixa eu só apagar aqui, ó. E aí eu vou fazer aqui um resumo das coisas, tá? Para você saber quando que você usa um, quando que você usa o outro. Tá bem comigo? Então, resumindo. Se o corpo estiver parado, mas quase em movimento, no limite, tá? Chamamos isso de iminência do movimento. Significa que nessa situação está agindo um atrito chamado atrito máximo. E como é que você calcula o atrito máximo? É coeficiente de atrito estático multiplicado pela normal. Beleza. Agora, se o corpo já estiver em movimento, aí está agindo um outro atrito, chamado atrito cinético. E a formulinha do atrito cinético é coeficiente de atrito cinético multiplicado pela normal. Beleza, galera? Então é isso que eu quero que você tenha na sua mente nessa parte do atrito. A novidade é esta. Então, galerinha, e aí, meus amigos, conforme você entendeu isso, a nossa listinha de forças passa agora a ser 5 forças. Primeira força, peso. Deixa eu só colocar aqui, que acho que aqui não vai caber. Quando é que você sabe que tem peso? Quando o objeto tem massa. Segunda força, normal. Quando que você sabe que tem normal? Quando o corpo tiver superfície em contato. Terceira força, galera, tração. Quando que você sabe que tem tração? Quando tem fio. Quarta força, gente, elástica. Quando que você sabe que tem elástica? Quando tiver mola deformada, se não tiver esticada ou comprimida. E a nossa quinta e última força do ano, galera, atrito. Quando que você sabe que tem atrito? Para ter atrito tem que ter duas condições, galerinha. Tem que ter superfícies em contato. Então, para ter atrito, é atrito entre superfícies. Elas têm que estar em contato e essa superfície não pode ser lisa, tá? Se for lisa, não tem atrito. Tem que ter rugosidade. Rugosidade. Muito bem, galerinha. Entendeu? Atrito é só mais uma força. E aí, como é que você vai estudar atrito? É uma aula de bloquinho, gente. Como você detonou na prova específica, você vai detonar nessa prova, porque é só mais uma prova de bloquinho. Tá bom? Vamos lá? Então, vou fazer aqui, ó. Tô apagando tudo isso daqui, tá? Então, aqui foi um resuminho de atrito. Vamos agora para fazer alguns exercícios aí de atrito, galerinha. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro exercício, hein? Vamos que vamos. Primeiro, vamos pensar uma coisinha bem básica. Deixa eu só ver se eu consigo fazer aqui um. Não fiz o que eu queria. Deixa eu fazer aqui uma reta. Deixa eu. Já sei o que eu vou fazer. Aqui, ó.
Pronto. Temos aqui uma superfície, tá? E vamos colocar agora aqui nessa superfície um bloco. Então, exercício bem trivial, tá? Deixa eu só alterar aqui a cor desse bloco. Para não... Vixe, o que é isso aqui? Sai. Não, aqui não tem nada. Aqui. Aparecem umas coisas para mim aqui na minha tela que não aparece para vocês, ainda bem. Ó, deixa eu só alterar aqui a cor desse bloco. Aqui, tá bom. Então temos aqui uma caixinha, tá? Nessa superfície, mas essa superfície ela não é lisa, tá? Não é lisa. Então ela tem uma certa rugosidade, tá? Vou representar aqui com essa linha vermelha, ó. Então ela tem uma rugosidade, então vai ter atrito, tá bom? Então vamos pensar aqui um exemplo bem didático, bem simplesinho, tá bom? Então vamos lá. Então primeira situação, vamos adotar uma massa para esse bloco? Vamos pensar assim, ó, 10 kg, tá? Vamos pensar aqui agora um coeficiente de atrito cinético, tá? Vou colocar aqui, ó, 0,4, tá bom? Vou só apagar uma coisa aqui, pronto. 0,4. Ó, coeficiente de atrito não tem unidade, tá, galera? É um número puro, adimensional, beleza? Então aqui, ó, 0,4. E vamos colocar aqui uma força. Colocar aqui uma força. Deixa eu só fazer as contas de cabeça aqui. Aqui, ó, uma força F de 60 newtons. Pode ser? Então, questãozinha básica, um bloquinho sozinho. Tá? Vamos lá, quem é meu aluno sabe. Qual é a primeira coisa que você vai ter que calcular, eu perguntando ou não perguntando? A aceleração. É a pergunta que eu vou fazer. Quanto vale a aceleração? Vamos lá? Então, eu quero saber quanto vale a aceleração. Beleza? Então, vamos lá, gente. Então, primeiro passo, desenhar as forças. Esse bloco tem peso? Tem. Quanto vale o peso? Se a massa é 10, quanto vale o peso? O peso vale 100. Esse bloco tem normal? Tem, porque está em contato com o piso. Como esse bloco não está descendo, não está subindo, quanto vale a normal? Vale 100 também. Beleza? Meus amigos, temos uma força F para a direita, que vale 60 newtons. Então, esse bloco ele tende a escorregar para a direita. Se ele tende a escorregar para a direita, o atrito vai agir para a esquerda. Lembra que o atrito é contra a tendência de escorregamento. Vamos calcular aqui do ladinho esse atrito? Vou calcular aqui do ladinho o atrito, hein? É μ estático vezes normal. Vamos lá. Então, esse atrito cinético vai ser igual. O coeficiente de atrito é 0,4 e a normal é 100. Então, quanto vale esse atrito cinético? Vale 40 newtons. Então, eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui que esse atrito cinético vale 40 newtons. Beleza? Então, vamos lá. Agora que você enxergou as forças, tá? Você sabe que esse bloco não está subindo, ele não está descendo. Então, a normal equilibrou o peso. Então, a normal é igual ao peso. A gente precisou enxergar isso para calcular o atrito. Beleza? Agora, o que nós temos? Na horizontal, essa força F de 60 newtons e o atrito de 40 newtons. Então, pensa. Um vale 60, o outro vale 40. Isso aí não vai ficar parado. Vai acelerar. Porque as forças não são iguais. Você tem uma força de 60 que é maior que a outra de 40. Então, necessariamente, esse bloco vai acelerar. Para onde? Para a direita. Que força que aponta para a direita que ajuda? A força F, que vale 60. Que força que aponta ao contrário, que atrapalha? A força de atrito, que vale 40. Se você sabe a força que ajuda, se você sabe a força que atrapalha, dá para montar a equação.
Como é que é? Força que ajuda, menos quem atrapalha, provoca na massa uma aceleração. Tá certo? Quanto vale a força que ajuda? 60. Menos. Quanto vale a força que atrapalha? 40. Quanto vale a massa desse bloco? 10. Vezes a aceleração. 60 menos 40, 20. Esse 10 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Portanto, quanto vale a aceleração, gente? 2 metros por segundo ao quadrado. E aí? Tranquilo? Quando tem um bloquinho só? Sossegado, né? Então lembre-se que o atrito não é contra o movimento, o atrito é contra a tendência de escorregamento. Tá? Ah, mas Sérgio, ser contra o movimento não é a mesma coisa que ser contra a tendência de escorregamento? Não, não é a mesma coisa. Tá? Então repare que se eu puxo esse bloco para a direita, ele tende a escorregar para a direita. Então o atrito vai agir para a esquerda. Deu para entender? Ah, Sérgio, me dá uma situação em que ser contra o escorregamento não significa ser contra o movimento. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, um exemplo. Então, agora aqui eu vou para uma outra situação, tá? Vou apagar essas contas aqui. Esse primeiro exercíciozinho a gente já viu. O que eu quero que você pense, galerinha? Eu quero que você tenha consciência que exercício com atrito é nada mais, nada menos que uma questão de bloquinho. Mais uma aula de bloquinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, uma situação em que ser contra o escorregamento não é a mesma coisa que ser contra o movimento. Imagine que você está aqui ó, com um sapato. Olha a habilidade desenhística sergiana, hein? Então, aqui você tem um sapato. Olha lá. E eu quero saber agora como é que vai ser o atrito aqui. Muito tranquilo. Qual é a tendência do seu pé? Escorregar para trás. Se a tendência é escorregar para trás, se a tendência de escorregamento é o seu pé escorregar para trás, então o atrito vai agir para frente. Ah, mas Sérgio, aí fica a favor do movimento da pessoa? É o atrito que nos impulsiona para frente. Porque o atrito não é contra o movimento, o atrito é contra. Agora que eu vi que meu microfone foi ali lá, mas acho que não deve ter atrapalhado o áudio, não, galera. Vai ficar um pouquinho melhor o áudio. Então, o atrito não é contra o movimento, o atrito é contra a tendência de escorregamento. Então, como o pé tende a escorregar para trás, o atrito age para frente. Beleza? Ok? E se você estiver usando no limite de escorregamento, o seu pé está quase escorregando, aí o atrito que está agindo aqui é o atrito máximo. Beleza? Então já foi a primeira questãozinha, já falei aqui, já reforcei que atrito não é contra o movimento, mas contra a tendência de escorregamento. Vamos agora para um segundo exercício, galera. Vamos lá. Um segundo exercício, eu quero agora que você imagine o que eu posso fazer, além de colocar um bloquinho, é colocar dois bloquinhos. Então temos aqui um bloquinho, e eu vou desenhar aqui do lado, vou desenhar aqui do lado um outro bloquinho. Deixa eu só movimentar ele aqui, ó. Pronto, eles estão encostados, beleza? Vamos pintar ele com uma outra cor aqui. Acho que verdinho tá bom, né? Pronto. Legal. E aí, eu vou colocar aqui uma força. Aqui, vamos lá. Uma força para a direita. Olha lá. Pronto. Então, temos uma força F. Eu vou chamar esse bloco de A e esse bloco de B. E agora, gente, eu vou escolher os números aqui aleatoriamente, tá? Então pode ser que no final a conta não dê bonitinha, perfeitinha, tá? Então vamos lá. Massa do bloco A, 4 quilogramas. Massa do bloco B, 2 quilogramas. Muito bem. Coeficiente de atrito cinético, 0,5. Força F, 0,5.
Deixa eu só escolher agora aqui. Força F, 72 newtons. Quais são as duas perguntas que eu posso fazer para vocês, galera? A aceleração e a força trocada entre os blocos que eles estão encostados, né? Ou seja, a normal entre A e B. Ah, Sérgio, igual a prova que a gente fez antes? É, só que agora tem atrito, gente, só isso. Tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Queridos, vamos, então, primeiro passo para achar aceleração. O que a gente vai fazer? Vamos analisar o bloco total. Tá? Então, aqui é o bloco total. Quais são as forças? Primeira força, peso total. Quanto vale o peso total, hein? A massa total é 6. Então, o peso total é 60. Existe uma força para cima chamada normal total. Como esses blocos não vão subir, não vão descer, então a normal total equilibra com o peso total, então a normal total também vale 60 newtons. Para a direita, nós temos uma força de 72 newtons e, contrário a isso, nós temos um atrito, aqui está. Vamos calcular esse FAT, eu estou te dando o coeficiente de atrito, tá? Eu estou te dando o coeficiente de atrito e você sabe a normal. Então dá para achar o FAT. Então vamos lá. Força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal. Força de atrito é igual. Quanto vale o coeficiente? 0,5. Quanto vale a normal? 60. Então quanto vale o atrito? 30 newtons. Opa! Então o que você percebe? Para a direita eu tenho uma força de 72 newtons e para a esquerda nós temos um atrito de 30 newtons. Então, 72 para um lado, 30 para o outro, esse negócio não vai ficar parado, ele vai acelerar. Quem que ajuda? A força F para a direita. Quem que atrapalha? Está no sentido oposto. O atrito atrapalha, está para a esquerda. Se você sabe quem ajuda, se você sabe quem atrapalha, dá para montar a equação. Então vai ficar força que ajuda menos quem atrapalha provoca na massa uma aceleração. Força que ajuda é 72 menos o atrito, é 30, é igual a massa, que é 6 vezes A. 72 menos 30 dá 42. É igual a 6 vezes A. Então, passo 6 dividindo. A aceleração é 42 sobre 6. Quanto que dá 42 sobre 6? 7 metros por segundo ao quadrado. Achamos a aceleração. E agora, para responder a segunda pergunta, a normal entre A e B. Que eu vou pintar aqui, ó, contato na cor azul. Aqui, ó, há contato. Se há contato, há uma força de contato chamada normal. Como é que você faz para analisar? Eu vou apagar essa parte da conta aqui, viu, gente? Vocês estão vendo aí, se dá para vocês dar um pause aí, dá para ir avançar, voltar, né? Aqui, ó, vou apagar essa parte da conta aqui. Então, só vou anotar que a aceleração a gente já sabe o valor, que é 6. Desculpa, 6 não, 7. Né? Então, vou anotar aqui, ó, que a gente já descobriu que a aceleração 7 metros por segundo ao quadrado. Ok. Então, agora nós vamos achar a normal entre A e B devido ao contato entre os dois. Legal. Queridos, como que você faz para achar a normal? Você tem que analisar um dos dois blocos, ou o bloco A ou o bloco B. Então, vamos escolher, por exemplo, o bloco B. Vamos lá. Tem peso B para baixo. Gente, agora é só o bloco B, hein? Peso B para baixo. A massa de B é 2, o peso de B é 20. Está em contato com o piso. Então, existe uma normal B para cima. Como esse bloco B não está subindo, esse bloco B não está descendo, então a normal B equilibrando o peso B. Portanto, a normal também vale 20.
Como o bloco B está em contato com o bloco A do lado esquerdo do bloco B, dá uma olhadinha aqui, ó, na minha mão. Faz de conta que essa minha mão é o bloco. Como o contato está do lado esquerdo do bloco B, ok? A normal entre A e B vai agir para direita. Então, aqui está a normal entre A e B, que é o que nós queremos saber. A força F só age no bloco A. Então, você não desenha a força F no bloco B. Tá bom? Só no bloco A. Legal. Mas, galerinha, tá faltando uma força, né? Não tem tração, não tem elástica, mas tem atrito. Então, vamos desenhar aqui, ó, o atrito. Vamos calcular o atrito do bloco B? Aqui é o atrito só no bloco B, hein? Não vai confundir com o atrito total que a gente calculou antes para achar aceleração. Aqui é só o bloco B. Vamos calcular o atrito só do bloco B? É o coeficiente de atrito multiplicado pela normal só do bloco B. Ah, Sérgio, então não adianta pegar aquele valor do atrito que a gente pegou antes? Não, porque aquele lá era o atrito total. Aqui a gente quer o atrito só do bloco B. O coeficiente de atrito é meio e a normal só do bloco B é 20. Então, quanto vale o atrito só do bloco B? 10 newtons. Beleza. Então, a normal B equilibrou o peso B. Esse bloco B não está parado, ele está acelerando para a direita, tanto que a gente já achou a aceleração. Força que ajuda é a normal AB. Força que atrapalha é o atrito. Então, como é que fica a equação? Quem ajuda menos quem atrapalha provoca na massa uma aceleração. Normal AB menos, quanto vale o atrito no bloco B? 10. Quanto vale a massa do bloco B? 2. Quanto vale a aceleração? 7. 2 vezes 7, 14. Então, normal AB é igual a 14, e esse menos 10 vai para o outro lado, fica mais 10. Então, normal AB é igual a 24 newtons. Beleza, galera? Então, o que você tem que procurar para estudar? O que eu estou recomendando que você faça? Que você pegue exercícios parecidos com esse. Tá bom? Pegue exercícios parecidos com esse para poder fazer na hora da prova, tá? Procura exercícios desses na tarefa, procura nas aulas da apostila da manhã. Você vai procurar exercíciozinhos bem simplesinhos, que nem esses aqui, tá bom? Fazer só mais um de atrito aí já tá bom, tá? Tô apagando aqui. Tô apagando aqui. O ideal é que a revisão seja aí em torno de 1 hora, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, tá? Então agora, olha o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou agora posicionar esse corpinho para cá, esse corpinho um pouquinho para cá, mas olha a novidade agora. A novidade é que vai aparecer ali um fio. Pronto, eu vou deixar ele aqui um pouquinho mais grosso para ficar visível para vocês. Pronto. Então agora nós temos um fio. Legal. Vamos chamar aqui, ó, esse carinha do lado direito da figura eu vou chamar de A. Esse carinha aqui eu vou chamar de B. Tá? Então a massa do bloco A, 8 quilogramas. Tá? A massa do bloco B, 2 quilogramas. E eu estou puxando o bloquinho A para a direita com uma força F. Essa força F eu vou colocar aqui, ó. Daqui a pouco eu escolho o valor da força F. Há um coeficiente de atrito que eu vou escolher 0,4. Então eu vou pegar essa força F com 80 newtons. Então temos uma força F de 80 newtons, um coeficiente de atrito 0,4 e essas massas. Quais são as duas perguntas que eu vou fazer? Quanto vale a aceleração, que sempre cai no vestibular,
E, já que eles estão ligados por um fio, quanto vale a tração nesse fio entre o bloco A e o bloco B? Beleza? Vamos lá? Como é que a gente começa mesmo, gente, para achar a aceleração? Você tem aí dois blocos, dá para fazer 3 análises, não é verdade? Dá para analisar o bloco A sozinho, dá para analisar o bloco B sozinho, ou então dá para analisar o bloco total. Para achar a aceleração, eu sugiro que você analise pelo bloco total. Ah, Sérgio, eu posso fazer igual aos outros professores, que analisa cada bloco e soma as equações? Lógico que pode. Faz pelo caminho que você entendeu melhor, tá bom? Então, esse caminho aqui é uma sugestão. Bloco total. Tem peso? Tem. A massa total é 10. Então, o peso total é 100 newtons. O bloco total está em contato com o piso. Se está em contato com o piso, tem uma força de contato chamada normal. Mas não é a normal do bloco A nem do bloco B, é a normal total. Como o bloco total não está subindo, não está descendo, então a força que puxa para cima está equilibrando a força que puxa para baixo. Então a normal total também vale 100 newtons. Legal. Para a direita, nós temos uma força F de 80 newtons puxando a galera. E como a tendência de escorregamento é andar para a direita, o atrito total, presta atenção, a gente está analisando o bloco total, então este FAT é o FAT total, vai agir no sentido oposto. Vamos calcular aqui do ladinho o FAT total? FAT total é mi, coeficiente de atrito, vezes a normal total. Se eu quero o atrito total, você tem que pegar a normal total. Legal. Então, FAT total é igual. Coeficiente de atrito, 0,4. Normal total, 100. Então, quanto vale o FAT total? 0,4 vezes 100, 40 newtons. Show de bola. Agora o que a gente vai fazer? Você sabe que a força F vale 80 e o atrito vale 40. Então o sistema não vai ficar parado, ele vai acelerar para a direita. Quem ajuda? A força F. Quem atrapalha? O atrito. Como é que fica a equação? Quem ajuda menos quem atrapalha provoca na massa uma aceleração. A força F é 80 menos o atrito, que é 40. A massa total é 10 vezes A, tranquilo. 80 menos 40 dá 40, é igual a 10 vezes A. Cortou, cortou. Quanto vale a aceleração? 4 metros por segundo ao quadrado. E agora para achar a tração no fio, galera, vamos que vamos. Para achar a tração no fio, ou você analisa o bloco A, ou você analisa o bloco B, tanto faz. Só que você sabe, como você já viu durante as aulas, tem bloco que vai dar mais trabalho para analisar, tem bloco que vai dar menos trabalho. Nesse caso aqui, nesse exercício, qual bloco que vai dar mais trabalho? É aquele que tem mais forças. Veja aqui o bloco A. Ó. Ele tem a força F puxando para um lado, ele tem a tração puxando para o outro e também tem o atrito. Bloco B tem só a tração e só o atrito para o lado oposto. Então, nesta questão, o bloco B vai dar menos trabalho. Então, vamos analisar o bloco B. Então, vamos lá. Tem peso só do bloco B. Está em contato com o chão, tem normal só do bloco B. Quanto vale o peso só do bloco B, hein? A massa é 2. Então, o peso é 20 newtons. Então, como ele não está subindo, não está descendo, então a normal do bloco B também vale 20 newtons. Ok. Estamos analisando o bloco B. Ok? Para o lado direito, você não vai desenhar a força F. A força F está agindo só no bloco A. Mas aqui nós temos um fio. Se temos um fio, temos tração. Então, para o lado direito, temos a tração no fio que liga bloco A no bloco B, tração AB.
Como esse bloco tende a escorregar para a direita, o atrito vai agir para a esquerda. Mas não é o atrito total, que nem você calculou aqui em cima comigo. É o atrito só no bloco B. Tá? Por uma questão de espaço, eu vou calcular o atrito no bloco B aqui em cima. Tá bom? Então vamos lá. Olha a diferença. Atrito no bloco B, você vai pegar o coeficiente de atrito e vai multiplicar pela normal do bloco B. É a normal onde tem atrito. Então vamos lá. Atrito do bloco B é igual. Quanto vale o coeficiente de atrito? Vale 0,4. E a normal no bloco B, você acabou de calcular comigo aqui, ó, vale 20. 0,4 vezes 20 dá 8. Então, o atrito só no bloco B, 8 newtons. 8 newtons. Legal. E ele quer saber a tração? Tranquilo, vamos lá. Esse bloco B não está subindo, não está descendo, por isso que a gente descobriu que esses valores são iguais. Na horizontal, ele está sendo puxado para a direita e vai acelerar para a direita. Então, a tração é quem ajuda e o atrito é quem atrapalha. Como é que fica a equação? Tração menos o atrito no bloco B provoca na massa uma aceleração. Então vamos lá. Então a tração nós queremos menos o atrito é 8. É igual à massa do bloco B, que é 2. E a aceleração, que é 4. 2 vezes 4 é 8. Então tração AB é igual a 8. E esse menos 8 que está do lado de cá, você vai jogar para lá, vai ficar mais 8. Portanto, a tração vale 16 newtons. Entendeu, meus queridos? Tá bom? Então, deu para achar a tração. Ah, Sérgio, então é assim que vai cair? Como mais uma aula de bloquinho? É, mais exercício de bloquinho, só que agora tem atrito também. Tá bom? Toma cuidado só para não confundir o atrito total com o atrito só num bloco isoladamente, que nem a gente fez aqui, né? Então não confunda o atrito total, que é μ vezes a normal total. E o atrito no bloco B é o μ, que é o coeficiente, vezes a normal só do bloco B. Tá claro? Muito bem, meus amigos. Vamos então agora para plano inclinado? Vamos lá. Estou apagando tudo isso daqui. Pronto. Vou apagar esses bloquinhos aqui. E agora vamos colocar um plano inclinado. Então vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu ver se vai ficar legal aqui. Vamos ver. Opa, não é isto. Agora vai. Pronto, tá lá. Então nós temos aqui um plano inclinado que eu vou colocar ele com uma cor branca. Pronto. Então temos aqui um plano inclinado e aqui nós vamos colocar um bloquinho nesse plano inclinado. Tá? Então, bloquinho. Aqui está. Deixa eu só. Pronto. Base. Pronto, tá bom. Então temos aqui um bloquinho no plano inclinado. Vamos só mudar a cor desse bloquinho. Pronto, aqui está. E aí, galerinha? Como é que você faz quando tem bloquinho no plano inclinado mesmo? Galerinha, se liga no que eu vou te falar agora, ó. Como é que você desenha as forças? Tá? Sem atrito, tá? Então, primeiro, plano inclinado, sem atrito. As forças verdadeiramente... Ixi, não é isso não, aqui, ó. As forças verdadeiramente são aquelas que você já sabe. O peso para baixo. Então, se perguntarem para você, para onde age o peso? Você vai falar, para baixo. Ah, mas Sérgio, não é peso normal, peso tangencial? Isso é quando você quer fazer cálculos. Mas para onde age o peso verdadeiramente? Para baixo, para o centro da Terra. E como ele está em contato com o piso, temos uma força de contato chamada normal. Então,
Se cair um exercício assim, desenha as forças no bloco no plano inclinado sem atrito, é o peso e a normal. Só isso. Entendeu? Peso para baixo e normal inclinada, tá? Agora, tem que fazer cálculo? Então vamos lá. Aí qual é a dica que nós demos durante a aula, durante o curso? Se você tem que fazer cálculo, você vai pensar nessas duas direções de análise aqui, ó. A direção do plano inclinado e a direção perpendicular ao plano inclinado. Aí o peso que você sabe que verdadeiramente age para baixo, você percebe que não age nem numa direção e nem na outra. Por isso que a dica que eu dei durante o curso foi: você vai decompor a força-peso. Então nós temos aqui, ó, um peso tangencial, tá? E nós vamos desenhar aqui também um peso normal. Beleza, galera? E durante a aula eu deduzi para vocês, não cabe agora ficar deduzindo, isso daí a gente vê durante a teoria, que é só uma revisão. Este ângulo aqui do plano inclinado, que eu vou chamar de θ, ele reaparece aqui, ó. Tá? Não vou deduzir. Então, nessa decomposição, como é que é a decoreba mesmo? Quem está colado carrega o cosseno. Quem que está colado no ângulo aqui? O peso normal. Então, olha a formulinha do peso normal, é peso multiplicado pelo cosseno do ângulo. E o peso tangencial, se quem está colado carrega o cosseno, quem está separado carrega o seno. Então, olha a dica sergiana. Quando aparecer plano inclinado e você precisa fazer cálculo, a dica é: o peso que verdadeiramente é para baixo, para efeitos de cálculo, é mais fácil você decompor o peso em peso normal, que é peso cosseno do ângulo, e peso tangencial, que é peso seno do ângulo. Tá? E, como está em contato com o piso, há uma força de contato chamada normal. Aqui está a normal. Muito bem. Ok? Então, essa é a revisão de plano inclinado sem atrito. Beleza? Vamos lá, então? Exercício número 4 já, né? Exercício número 4. Vamos supor que é um plano inclinado com um ângulo de 30 graus, que é muito comum nos exercícios, galera. Tá? Aí lembra que você tem que saber seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60 graus, tá? Então, você sabe que seno de 30 é meio. Eu vou até anotar aqui, ó. Seno de 30 graus é meio. E cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então, meus amigos, tem que saber de cor seno, cosseno e tangente de 30 graus. Tá. Então, nesse exercício número 4, eu vou te dar que a massa desse bloco é 10 quilogramas, beleza? Vou te dar também que o ângulo aqui de inclinação é 30 graus, como eu acabei de desenhar. Então, o ângulo aqui, 30 graus. E tá bom, né? E a gravidade você já tem que saber que é 10, né, galera? Aqui na Terra a gravidade nem vou anotar, tá? A gravidade é 10. Muito bem. Então, o que você vai fazer? Qual é a primeira coisa que você tem que descobrir mesmo? A aceleração. Então, vamos lá. Aí, é um bloquinho sozinho? Tem dica aqui, hein? Tem dica, hein? Se é um bloquinho sozinho, como é que você vai fazer para efeito de cálculo? Peso normal, peso tangencial. E a normal para cá. Legal. Esse bloco não vai para cá e nem para lá. Então, significa que a normal equilibrou o peso normal. Tá? Aqui, ó, normal é igual ao peso normal. Muito bem. Agora, na direção da rampa, o peso tangencial sobrou sozinho. Então, é essa força que vai puxar o bloquinho rampa abaixo. Então, é o peso tangencial que está fazendo o papel de resultante.
Como é que fica a equação? Quem ajuda? Não tem ninguém no sentido oposto atrapalhando, galera. Então, é igual a massa vezes a aceleração. Como é que eu calculo o peso tangencial mesmo? Tem que decorar, gente. Ó. Peso tangencial é peso seno do ângulo. Então tá aqui, ó. Deixa eu só fazer aqui uma barrinha aqui. Então, peso tangencial é peso seno do ângulo provoca na massa uma aceleração. Legal. Como é que calculamos o peso mesmo? É massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo é igual a m vezes a. Então, se você está estudando essa matéria a sério, você deve ter percebido que tem muitos exercícios que não traz a massa. Por quê? Ó, massa de um lado, massa do outro, eu posso cortar. Por isso que tem exercício que não tem a massa, tá? O que sobrou, gente? Sobrou aqui, ó, eu vou até colocar como uma formulinha, ó. A aceleração é igual g seno θ. Sérgio, eu posso decorar essa fórmula? Toma cuidado. Você só pode usar essa fórmula se tiver um bloquinho sozinho, é o nosso caso, e sem atrito. Ah, quer decorar essa fórmula? Tudo bem. G seno θ só vale para um bloquinho sozinho e sem atrito. Então vamos achar essa aceleração? A aceleração é igual a gravidade é 10 e seno do ângulo aqui, ó, é meio. Quanto que é 10 vezes meio? 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Ok, matamos. Sérgio, pode ter alguma outra pergunta nesse tipo de exercício, além da aceleração? Pode. Vamos lá? Vamos supor que eu fale para você que essa rampa, ela mede, deixa eu só pegar aqui, 10 metros. Pensa que é um tobogã que você desceu escorregando e o comprimento desse tobogã é 10 metros. Então, quais outras perguntas eu posso fazer? Tá? Ah, eu posso querer saber com qual velocidade você chega lá embaixo. Então, você acelerou, 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 você vai chegar lá embaixo com uma certa velocidade, tá bom? Então, eu vou apagar aqui, ó. Eu só preciso saber a aceleração que eu vou anotar aqui, ó. A aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. O resto agora eu vou apagar. Então, como fazer para achar a velocidade final? Vamos lá. Gente, velocidade final não é uma pergunta da dinâmica. A dinâmica fica preocupado na aceleração e nas forças. Então, velocidade final não é uma pergunta da dinâmica, é uma pergunta da cinemática, a matéria das apostilas anteriores. Lembra, você estudou mu quando a velocidade é constante. Não é o nosso caso aqui, ele está acelerando. Opa, quando está acelerando não é mu, é move. Então você vai ter que lembrar agora. Ah, Sérgio, mas vai cair questões assim na prova? Vai. Então você pode revisar as equações do move. Ah, Sérgio, eu não lembro. Vamos lembrar agora juntos. Vamos lá. Qual equação do move relaciona a velocidade que você quer com o ΔS que ele deu? Você tem vovô ateu, essa precisa do tempo. O tempo não foi dado. Opa, quando a gente não sabe o tempo, qual é a equação que a gente usa? Essa mesmo, Torricelli. Então vamos lá. Velocidade final ao quadrado é inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Lembrou a equaçãozinha Torricelli? Então vamos lá. Eu quero saber a velocidade final. Velocidade final ao quadrado é igual. Eu não falei, faltou eu te falar, mas no início o carinha tá parado, tá bom? No exercício vai estar claro isso, tá? Então, velocidade inicial zero. Esqueci de dar essa informação. No exercício vai falar assim, ó, o corpo é abandonado. Opa, velocidade inicial zero. Ou ele vai falar, o corpo estava em repouso. Vai deixar claro no texto, tá? Então, velocidade inicial é zero, mais 2 vezes a aceleração, que é 5, e o ΔS, que eu falei que é 10, o comprimento desse tobogã.
Então, velocidade final ao quadrado é igual, 0 ao quadrado morreu, 2 vezes 5, 10, vezes 10 dá 100, só falta tirar a raiz de 100 é 10 metros por segundo, ok? O que eu posso perguntar além disso? Sérgio, dá para perguntar mais alguma coisa ainda? Dá. Eu posso querer saber quanto tempo demorou para esse carinha chegar lá embaixo. Aí você vai usar uma equação que tem tempo. Pode ser o sorvetão, pode ser o vovô ateu, velocidade final é inicial mais aceleração vezes o tempo. Então a velocidade final, você acabou de descobrir comigo que é 10. É igual à inicial, que é 0. A aceleração a gente já tinha calculado que é 5. Então dá para achar esse tempo. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então ficou 10 sobre 5. Quanto que é 10 sobre 5 mesmo? 2 segundos. Beleza? Ah, Sérgio, entendi. Então a gente vai usar a matéria que a gente aprendeu para achar aceleração. Isso. Se eu perguntar qualquer outra coisa, aí é sinal que você vai precisar do quê? Você vai precisar das equações do MOVE, sorvetão, Torricelli, vovô ateu, tanto faz, tá? E você escolhe qual a equação que te ajuda naquela questão. Beleza? Então, meus queridos, já foi aqui uma quarta questão. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Então, aqui é uma sugestão. Aí, assim, conforme eu estou fazendo aqui, o que você tem que fazer, gente? Você tem que voltar na apostila de aula, voltar na tarefa e buscar pelo menos exercícios parecidos com esse, tá? Então, agora que eu vou dar uma complicada nesse exercício. Deixa eu só arrastar esse caminho para cá. Pronto. E eu vou colocar agora aqui, gente, eu vou complicar, hein? Vou colocar agora aqui um outro bloquinho. Sérgio, mais um bloquinho? Sim. Mais um bloquinho. Aqui está. Muito bem. Vamos alterar a cor dele aqui. Tá aqui. E, obviamente, que eu vou colocar um fio. Tá? Então, vamos ter aqui um fio. Deixa eu só achar a cor certa aqui. Então, aqui nós temos um fio. Aqui nós temos uma polia. E aqui a continuação do fio. Tá? Deu para entender, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Esse bloquinho aqui eu vou chamar de A. Esse bloquinho aqui de B. E o ângulo aqui eu vou chamar de θ. Tá? Eu não vou te dar se é 30, 45, 60. Às vezes acontece assim, ele chama de θ. Só que eu vou falar para você que o seno de θ é 0,6 e o cosseno de θ é 0,8. Então acontece assim também em exercício, tá? O cara não te dá o ângulo, mas ele te dá o valor do seno e cosseno, que é o que você precisa na prática, tá? E aí o que você percebe, galerinha? Tem um bloco pendurado e tem um bloco no plano inclinado. Deu uma complicadinha. Quais são as duas perguntas aqui? A aceleração e a tração no fio. Vamos lá? Você pode analisar o bloco A sozinho, você pode analisar o bloco B sozinho, ou então você pode analisar o bloco total. Quem que é melhor analisar para achar aceleração? O bloco total. O que seria o bloco total nesse caso, gente? É a minhoca pendurada, só que tem uma parte da minhoca que está aqui, ó, no plano inclinado, tá vendo? Olha a minhoca pendurada aqui. Visualizou? Eu vou desenhar ela aqui separado, ó. Então nós temos essa minhoca pendurada, só que uma parte da minhoca pendurada está no plano inclinado. Aqui é a parte do objeto A, aqui é a parte do objeto B. Como a gente vai fazer exercícios de plano inclinado, que tem plano inclinado, o que é melhor, gente? Ó, esse carinha aqui do bloco B que está no plano inclinado, você vai desenhar peso tangencial de B, peso normal de B. Tá? Então a gente desenha desse jeitão aqui. Vamos fazer aqui, ó, no bloco total, ó. Peso tangencial de B e peso normal de B. Tá. O que mais? O bloco A tem peso? Tem para cá. Peso de A. Beleza. Tem mais força? Tem. Nós temos ainda a normal de B.
Tem mais força? Lembra que quando a gente analisa o bloco total, a força trocada entre os blocos virou interna. Então a tração ficou interna. Nem esquenta com a tração. Tá. Eu só vou fazer. Pronto. Então nem esquenta com a tração. Show de bola. Lembrando que esse bloco que a gente está analisando é o bloco total. Legal. Queridos, então, peso já foi, normal já foi, tração virou interna, elástica não tem, atrito não tem por enquanto. Tá bom. Então, esse bloco total, ele não vai para lá. O bloco B não vai para lá, não vai para cá. Então, a normal B e o peso B se equilibraram. Então, normal B é igual peso normal B. Legal. Galerinha, vou até apagar aqui, ó, para ficar menos poluída a figura, tá? Olha o que sobrou, olha o que sobrou. O peso de A puxando para cá e o peso tangencial de B puxando para cá. Beleza? Eu não dei as massas, eu tenho que dar as massas, senão não dá para fazer o exercício. Então vamos lá, massa de A, eu vou colocar aqui, galerinha, 10 quilogramas. E a massa de B, eu vou colocar 10 quilogramas também. Tá bom? Então, nesse caso, eu estou colocando as duas com massa 10. Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular aqui do ladinho os dois pesos. O peso de A você faz de cabeça. A massa de A é 10, o peso de A é 100. Então, tá aqui, ó. Peso de A, 100 newtons. O peso tangencial de B é que você tem que lembrar da equação. Peso tangencial de B é o peso de B vezes o seno. Peso tangencial é peso seno do ângulo. Peso normal é P cosseno do ângulo, tá bom? Então vamos lá. Então o peso tangencial de B é igual. O peso de B, se a massa é 10, o peso é 100. E o seno do ângulo é 0,6. 100 vezes 0,6 vai dar 60 newtons. Então, esse peso tangencial de B, 60 newtons. Agora que eu já anotei que o peso de A é 100 e o peso de B eu usei a formulinha e descobrimos que é 60 newtons, eu vou apagar essas continhas aqui, tá bom? Então, se precisar, dá um pause no vídeo aí, tá? Muito bem. Então, vem comigo. Olha que baba agora de você concluir. O bloco A está puxando a galera com 100 newtons para cá. E o bloco B está puxando a galera ao contrário com uma força de 60. Opa, os 100 newtons é maior. Então o sistema não vai ficar parado, ele vai acelerar nesse sentido. Que força que ajuda puxando toda a galera? O peso de A. Que força que atrapalha porque está no sentido oposto? O peso tangencial de B, que está tentando puxar para o outro lado. Então, se você sabe quem ajuda, se você sabe quem atrapalha, conta a equação. Peso de A menos peso tangencial de B provoca na massa, não é na massa de B não, errei. A gente não está analisando o bloco total? Então é a massa total, uma aceleração. Peso de A é 100 menos peso tangencial de B é 60. A massa total é só somar, vai dar 20 vezes A. 100 menos 60 é 40, é igual a 20 vezes A. Esse 20 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então ficou 40 sobre 20. Então quanto deu a aceleração, gente? 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Belezinha, né? E agora, qual que é a segunda pergunta do exercício? Quanto vale a tração? Muito bem. Para achar a tração, ou você vai analisar o bloquinho A, ou você vai analisar o bloquinho B, um dos dois. Qual é o melhor? Qual que você acha mais fácil? Eu acho que a esmagadora maioria de vocês iria falar que o bloco A é mais fácil, que você já fez na prova, tal, entendeu? Então você já está um pouco mais acostumado. Mas poderia escolher o bloco B também, tá? A equaçãozinha ficaria um pouquinho diferente, tá? Mas ia ter que chegar no mesmo resultado. Vamos lá. Então,
Agora que a gente achou a aceleração, esqueci quanto vale a aceleração. Vale 2. Vou anotar aqui, gente. Então aqui, deixa eu só apagar de novo. A aceleração vale 2. Vou anotar aqui. Então, aceleração. Dá para anotar aqui. 2 metros ao quadrado. Então, já achamos isso. Legal. Agora, como é que você vai achar a tração? Você vai analisar um dos dois blocos. Vamos analisar o bloco A. Primeiro passo, desenhar as forças. Bloco A tem peso. E o peso do bloco A, como a massa é 10, o peso é 100. Não tem normal, não tem elástica, não tem atrito, mas tem o fio. Se tem o fio, tem atração. O que vai acontecer com esse bloco A? Vai ficar parado ou vai acelerar? Vai acelerar, tanto que você já achou a aceleração que é 2. Para onde? A gente percebeu que é ele que puxou a galera, né? Nesse sentido. Então o bloco A vai descer, vai acelerar para baixo. Quem que ajuda? Quando eu falo quem, é para você responder uma dessas forças, tá? Quem que ajuda a acelerar para baixo? O peso de A. Quem que está ao contrário que atrapalha? A tração AB. Porque eu estou analisando só o bloco A, viu, galera? Então vamos lá. Quem ajuda menos quem atrapalha. Quem ajuda é o peso de A. Peso de A menos a força no fio, que é a tração, provoca na massa de A uma aceleração. Então, o peso de A é 100, menos a tração que nós queremos, a massa de A é 10 e a aceleração é 2. 10 vezes 2 é 20. Vou jogar para o lado de lá. Então, ficou 100 menos 20, e esse menos tração, eu vou jogar para o outro lado, vai ficar mais tração. Portanto, a tração entre A e B vale 80 newtons. Ah, Sérgio, é tranquilo, é só mais uma aula de bloquinho? É, uma única novidade. Se você for fazer cálculo, lembre-se que peso normal é peso cosseno do ângulo e peso tangencial é peso seno do ângulo. Vou até anotar aqui, ó. Peso normal é peso cosseno do ângulo e peso tangencial é peso seno do ângulo. O resto é só mais uma aula de bloquinho, tá bom? Vamos então para a última parte, galerinha? Vamos lá? Estou apagando tudo. Vamos então para a última parte, que é plano inclinado com atrito. Deixa eu só agora arrastar esse cara para cá e esse carinha para cá. Então agora, plano inclinado com atrito. Então vamos lá. Então aqui nós temos um plano inclinado de um ângulo θ. Se eu pedir para você desenhar as forças, tá? Peso, verdadeiramente o peso age para onde, galera? Para baixo. Então, se eu pedir para você só desenhar as forças e mais nada, eu quero que você se lembre que o peso é para baixo. Mas, Sérgio, não tem que fazer peso normal e peso tangencial? Só se você quiser calcular, fazer exercícios com cálculo. Aí o peso normal e peso tangencial é útil de fazer. Mas se eu quiser só as forças, tem que desenhar o peso para onde ele age, para baixo. Está em contato com o piso. Se está em contato com o piso, aqui está o contato, tem uma força de contato chamada normal. Ah, tração, não tem. Elástica, não tem. Então, peso já foi, normal já foi, tração não tem fio, elástica não tem mola, então atrito. Qual é a tendência do bloco? Escorregar para onde? Para baixo. Então o atrito vai agir para onde? Do lado da parte de cima da rampa. Olha lá, ó. Então, se eu pedir para você desenhar as forças, são essas aí. Deixa eu fazer esse FAT com uma outra cor, porque eu não gostei dessa cor aí. Aqui é o FAT no sentido oposto. Beleza? Então, se for para desenhar as forças, são essas que estão aí. Ah, mas Sérgio, tem que fazer cálculo. Opa, se tem que fazer cálculo, já te dei a dica. Você não vai desenhar o peso para baixo. Para efeito de cálculo, o que você vai fazer?
peso tangencial a favor da descida da rampa. Esse é o peso tangencial. E nós vamos ter o peso normal. Aqui está. Fórmulas. Peso normal. Aqui essa formulinha aqui ficou muito apagada. Vamos pegar aqui até uma caneta branca que acho que fica bem visível ali, ó. Peso normal é peso vezes cosseno do ângulo. Peso tangencial é peso vezes seno do ângulo. Só que agora tem atrito, galerinha. Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma análise de um bloquinho sozinho com atrito. Então vamos lá. Esse bloco não vai para lá, não vai para cá. Então a normal equilibrou o peso normal. Lembre-se que peso normal é P cosseno do ângulo. Então peso cosseno do ângulo. Na direção do plano inclinado, vamos pegar aqui, ó, uma situação em que o peso tangencial é maior que atrito. Tá? Então aqui, normal, equilibrou peso normal, já foi. Tá? Aqui, ó, normal, equilibrou peso normal, já foi. Agora, na situação em que o peso tangencial é maior que atrito, o que acontece? Esse bloquinho vai descer. Quem que ajuda? Peso tangencial. Quem atrapalha? O atrito. Montemos a equação. Quem ajuda menos quem atrapalha provoca na massa uma aceleração. Formulinha do peso tangencial é peso seno do ângulo. Formulinha do atrito, μ vezes normal, provoca na massa uma aceleração. Eu vou deduzir uma equaçãozinha que eu nunca uso, tá? Se você quiser decorar, tudo bem. Formulinha do peso, massa vezes gravidade, vezes seno do ângulo, menos μ vezes normal. Pausa. Qual que é o valor da normal nesse exercício? É peso cosseno do ângulo. Ou seja, peso, mg, cosseno do ângulo, provoca na massa uma aceleração. Que letrinha que eu tenho em todos os termos, e só por isso eu posso cortar? A massa. Então, olha o que sobrou, que a aceleração é igual a essa galera. Como eu tenho g aqui como fator comum, eu vou colocar o g em evidência. Então, g seno θ menos μ cosseno θ, e isso é igual a aceleração. Então, eu vou colocar do lado de cá, igualdade. Então, ó, você quer decorar essa equação? Decora. Mas eu acho que não vale a pena, tá? Porque você pode deduzir ela no decorrer do exercício, tá bom? Porque não vai cair na minha prova exercício literal, vai cair exercício com número. Vamos fazer aqui um exemplo didático? Vamos lá? Estou apagando aqui então. Ih, peraí que não foi isso aqui que eu queria. Estou apagando aqui. Então vamos lá. Então vamos supor, aqui acho que já é o quinto ou sexto exercício, já está bem legal, né, de exercício. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, a massa desse bloco é 4 quilogramas. Aí eu tenho aqui, ó, que o ângulo θ é 30 graus, tá? E eu vou querer saber a aceleração. Tudo bem. Então vamos lá. Então primeiro vamos montar as equações, né? Então você já desenhou as forças, você sabe que a normal é igual ao peso normal. E como é que a gente calcula o peso normal? Eu vou calcular isso aqui separado. Então normal é igual ao peso normal. Peso normal é peso cosseno do ângulo. Peso cosseno do ângulo. Então normal é igual. Se a massa é 4, o peso é 40. Cosseno do ângulo é cosseno de 30. Quanto que é cosseno de 30? Aqui, gente, eu não vou te dar 30 graus não, tá? Eu vou fazer aquela história de o seno é 0,6, o seno é 0,8, o cosseno é 0,6, tá? Então, esquece esse 30 graus aqui, porque senão vai dar raiz de 3 sobre 2 ali, cosseno, né? Aí vai dar uma continha mais chata, tá? Então, vamos fazer aqui assim, ó. Então, estou te dando que o seno de θ é 0,8 e o cosseno de θ é 0,6, tá? Então, vamos lá. Então, estou te dando esses valores aí. Nossa, ficou horrível aqui, né? Deixa eu escrever de novo, vai. Então, o seno de ângulo θ é 0,8 e o cosseno é 0,6.
Ok. Então vamos lá. Então normal é igual a peso normal, que é peso cosseno. A massa é 4, o peso é 40. E o cosseno de θ é 0,6. Então a normal vai dar 24 newtons. Por que é importante calcular a normal, galerinha? Para você calcular o atrito. Então vamos lá. Atrito é igual a μ vezes normal. Atrito é igual. Quanto vale o coeficiente de atrito? Sérgio, você não deu o coeficiente de atrito. Ah, verdade. Deixa eu escolher aqui o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito, deixa eu escolher conforme a conta. Meio. Só para dar conta bonitinha, tá? Então, o coeficiente de atrito é meio. Beleza? Então, o coeficiente de atrito é meio e a normal é 24. O que você acabou de descobrir? Que o atrito vale 12 newtons. Muito bem, então o atrito vale 12 newtons. Show de bola. Agora que você já descobriu tudo isso, vamos voltar aqui, gente, ó. Quem que ajuda? Ah, vamos calcular o peso tangencial? Aqui do ladinho, ó. Peso tangencial é peso seno do ângulo. A massa é 4. Quanto que é o peso? 40. E o seno de θ é 0,8. Quanto que vai dar isso? Né? 40 vezes 0,8 é a mesma coisa que 4 vezes 8. Isso aqui vai dar 32. Então repare que o peso tangencial é 32 e o atrito é 12. Então esse bloco não vai ficar parado, ele vai acelerar a rampa abaixo. Quem que ajuda? O peso tangencial. Quem atrapalha? O atrito. Então fica peso tangencial menos o atrito provoca na massa uma aceleração. Peso tangencial, eu calculei aqui do lado. Peso vezes seno, 40 vezes 0,8, 32. Menos o atrito, e eu calculei aqui embaixo. É um μ que é meio e a normal que é 24, deu 12. E a massa desse bloco é 4 vezes A. 32 tira 12 vai dar 20. É igual a 4 vezes A. E esse 4 passa dividindo 20 sobre 4, 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza, meus queridos? Muito bem. Quero fazer mais um último tipo de exercício, tá bom? Então vamos lá. Nossa, esse aqui acho que já era o 6, né? Então vou fazer aqui um 7º exercício, hein? Aí já tá mais do que bom, viu, galera? Você procura aí na, na tarefa, na apostila de aula, exercícios parecidos com esses, tá? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, ó. Vai aparecer no texto, por exemplo, aqui um ângulo θ. De novo, vamos adotar seno de θ 0,6, cosseno de θ 0,8. Lembra dessa dica, né? Quando um é 0,6, o outro é 0,8. Tanto faz, tá? Pode inverter também. Um é 0,6, o outro é 0,8, seno e cosseno. Tá. E aí, galerinha, eu falo para você assim, ó, vai aparecer no exercício o seguinte, ó. Essa caixa tá descendo. Deixa eu só ver como é que eu posso pedir isso aqui para vocês. Ah, eu vou querer saber o coeficiente de atrito. Quanto vale o coeficiente de atrito? Essa aqui é a pergunta, tá bom? E essa caixa está descendo, só que olha a condição. Ela está descendo com velocidade constante. Ah, tem mais um exercício que eu quero fazer depois desse, tá? Ela está descendo com velocidade constante. Então você tem que se ligar no exercício quando ele fala. Aqui vai ser, ó, como ele está em movimento, é o coeficiente de atrito cinético, tá bom? Então essa caixa está descendo com velocidade constante. Muito bem. E aí, galerinha, eu quero saber o coeficiente de atrito cinético. Se aparecer esta informação no texto, ela é extremamente importante. Quer ver que você vai lembrar? Se a velocidade é constante, a velocidade não aumenta, ela não diminui. Tá? Se a velocidade não aumenta, não diminui, quanto vale a aceleração? 0.
E se a aceleração é zero, lembra da segunda lei de Newton? Resultante provoca na massa uma aceleração. Se a aceleração é zero, significa que a resultante de forças também é zero. Então, falar que a velocidade é constante é útil para você saber que a resultante de forças é zero. Então, vamos lá. Vamos desenhar as forças? Então, eu tenho aqui, ó, peso tangencial, peso normal. Ok? Sérgio, qual é a massa do bloco, hein? Vou colocar aqui, ó, o bloco tem massa 10 kg, tá bom? Temos aqui também a normal. Quem que está faltando, gente? Quem que está faltando? O atrito. Então, aqui está o atrito. Beleza? Atrito cinético, porque ele está em movimento. Muito bem. Mas olha a sacada agora, gente. Como eu falei que a velocidade é constante, a resultante é zero. Se a resultante é zero, essa força que puxa para cima e essa força que puxa para baixo tem que se equilibrar. Para se equilibrar, é porque tem valores iguais. Então, a normal é igual ao peso normal. E como é que eu calculo o peso normal mesmo? Peso cosseno do ângulo. Como eu falei que a velocidade é constante, a resultante tem que ser zero. Então, a força que puxa rampa abaixo tem que equilibrar a força que puxa rampa acima. Deixa eu já apagar essas aqui, para você ver que essas aqui já foram. Então, sobraram duas forças. Essa força que puxa para a parte de baixo da rampa tem que equilibrar com a força de atrito, porque a velocidade é constante, a resultante é zero. Então, vai ficar força de atrito cinético equilibrando o peso tangencial. Então, são essas duas equações. Vamos lá. Formulinha do fato cinético, mi cinético vezes normal. Formulinha do peso tangencial é peso vezes seno do ângulo. No lugar da normal, o que eu posso escrever? Eu posso escrever peso cosseno do ângulo. Então, vamos lá. Então, coeficiente cinético vezes, no lugar da normal, peso cosseno do ângulo, continua, é igual a peso vezes seno do ângulo. Peso de um lado, peso do outro, cortou. E esse cosseno que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, coeficiente de atrito é seno do ângulo θ sobre cosseno do ângulo θ. Coeficiente de atrito vai ser o seno 0,6, o cosseno 0,8. 0,6 sobre 0,8 é a mesma coisa que 6 sobre 8. 6 sobre 8 é 3 sobre 4. 3 sobre 4 é 0,75. Beleza? Muito bem, galerinha. Então, agora sim, o último exercício, tá? Essa questãozinha fica esperta, hein? No texto aqui, ó, velocidade constante, a resultante é zero, tá bom? Então, vamos aqui apagar. Olha o que eu quero fazer agora. Eu falo para você que esse bloquinho está parado. Então, se eu falar para você que esse bloco está em repouso, o que eu quero saber? Eu quero saber de novo quanto vale o coeficiente de atrito estático. Tudo bem? Ele está em repouso, mas olha a condição, ele está em repouso, na verdade ele está na iminência do movimento. Iminência do movimento. O que significa isso, gente? Que ele está parado e o atrito que está agindo é o atrito máximo, tá bom? Mas como ele não está em movimento, mas ele está quase entrando em movimento, significa que ele está parado. Se ele está parado, qual é a condição, galerinha? Que a resultante de forças é zero. De novo, Sérgio? Vamos desenhar as forças? Então vamos lá. Peso tangencial, peso normal, normal e atrito.
Só que agora é o atrito máximo, porque ele está na iminência do escorregamento. Tá bom? Então vamos lá. Como é que ficam as equações? As equações vão ficar muito parecidas com a questão anterior. Como a resultante é zero, essa força que puxa para esse lado tem que equilibrar com a força que puxa para o outro lado. Então, a normal é igual ao peso normal. Portanto, normal é igual a peso vezes cosseno do ângulo. Show de bola. Então, essa parte aqui já vou até apagar. O carinha está parado. Se ele está parado, força que puxa para um lado equilibra a força que puxa para o outro. Então, o Φ máximo é igual ao peso tangencial. Como é que a gente calcula o Φ máximo mesmo? Coeficiente de atrito estático vezes a normal. Como é que a gente calcula o peso tangencial mesmo? É o peso vezes o seno do ângulo. Coeficiente de atrito estático vezes a normal, você sabe que é igual a peso cosseno do ângulo. Então vai ficar peso cosseno do ângulo é igual a peso seno do ângulo. Cortou de um lado, cortou do outro. Então, o coeficiente de atrito estático vai ser seno sobre cosseno. Sérgio, igualzinho à questão anterior? É igual, mas a razão é diferente. Na anterior, a velocidade era constante, as forças equilibraram. Nessa questão, eles estão parados, o corpo está parado. Então, eles também se equilibraram. Mas reparem que os atritos são diferentes. Na questão anterior, o bloco estava em movimento, atrito cinético. Nessa daqui, ele está na iminência do escorregamento. É outro atrito, tá? É o atrito máximo, tá bom? Então, meus queridos, acho que por aqui tá bom, né? Ó, então recomendações finais. Faça um estudo legal, refaça as questões que a gente fez em sala de aula, faça a tarefa, tá bom? Refaça essas questões aqui dessa aula que a gente está vendo agora, tá bom? E tira as dúvidas no plantão, tira a dúvida comigo e com os outros professores aí durante as aulas, também nos intervalos, tá bom? E considere vocês aí, que ainda não são inscritos aí no meu canal, que vocês se inscrevam e dá um toque pra galera da sua turma aí, que essa revisãozinha tá legal, para eles assistirem, tá? Você acredita que tem aluno que não assiste a revisão? Tá? E você percebeu, para que você chegou até aqui, né, você percebeu que ela foi útil para você, né? Então dá um toque para a galera, tá bom? Meus amores, toda a paz no coração de vocês, estudem, contem comigo e tiram um notão na prova, tá bom? Estudem aí, porque só isso vai mudar a realidade de vocês e a realidade do nosso país. Beijinho no coração, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.